sempre a dizer-me que eu estou presa no telefone. Mas isso não é bem verdade. Bom, talvez seja um bocadinho verdade. A minha vida estava a correr tão bem até o dia que ela me tirou meu querido telefone das mãos. Felizmente, eu reagi bem. Não fiquei nem um pouco chateada. Ela disse para me mentir, porque no tempo deles, eles eram mais felizes sem um telefone. Mas eu não acho que isso é verdade. Bom, será que é verdade? Então eu decidi fazer uma investigação. Bem, as brincadeiras que eu gostava mais, o Bicabidó. E como é que se joga o jogo do Bicabidô? Bem, o Bicabidó é um jogo em que atiravam o bidão, eu ia buscar, os outros se escondiam e eu depois tinha que encontrar todos eles. Tinha uns que se escondiam na árvore, outros se escondiam na geleira, outros iam na casa deles se esconder. Só saíam depois já no fim, você está ali procurar, afinal de contas, foi em casa, comeu, bebeu, depois está vindo. Já era muito complicado. E será que o jogo do Bicabidô só ficava uma pessoa? Não ficava só uma pessoa. Eu era a pessoa que mais ficava, né? Eu era a pessoa que mais ficava, mas não ficava só uma pessoa. Porque o objetivo do jogo é a primeira pessoa que você encontrou escondida, assim que você encontrar todos os outros, sem que biquem um bidão, porque se bicarem um bidão, as pessoas que você já encontrou vão se esconder novamente. Yeah. Então, você apontava primeiro, encontraste uma pessoa, né? Quando você encontrava os outros, a pessoa que você apontou primeiro, ou que você encontrou primeiro, era a pessoa que ficava. E como é que antigamente os carros eram feitos, os carros de brinquedos? Os nossos carros de brinquedos eram carros de lata. Nós fazíamos carros de lata, nós pegávamos aquelas latas de chouriço ou de manteiga, né? Tinha umas latinhas assim meio grandias, e nós usávamos aquelas latas que é para fazer os nossos carros de brincar, que eram os carros de lata. Será que os carros só eram feitos mesmo de latas? Para nós, não é, para aqueles meninos que os pais não tinham assim muita condição, que é para comprar um carro de brincar mesmo, então unicamente faziam mesmo os carros de latas, mas tinha uns que faziam também carros de papelões, não é? E tinha uns, aqueles sumos com pau, a garrafa, não é? Daquele sumo com pau. Sim. Feita de papel, também utilizava-se para fazer carro de papel. Yeah. Nós tentávamos adaptar de várias formas possíveis. Yeah. E quais são as bonecas de antigamente? Gostaria muito de saber quais eram as bonecas de antigamente. As bonecas? Sim, eu não brincava muito com bonecas, né? Mas o que eu via era, elas utilizavam bonecas de quê? De garrafa. Eles pegavam garrafa e pegavam postiço, metiam aí na garrafa e adaptavam como boneca. Umas utilizavam garrafa, outros utilizavam bidões. A garrafa e o bidão serviam como bonecas naquela altura, naquele tempo. Existiam as bonecas analtinas, bonecas assim normais, né? Antigamente? Antigamente existia, né? Mas era para quem tinha condições para comprar. Quem não tinha condições para comprar se reinventava, não é? Pegava uma garrafa e utilizava como boneca, um bidão, utilizava como boneca. E o tio? Antigamente o tio tinha em condições? Bem, não, nem tanto. Tanto é que a maioria dos meus brinquedos não foram comprados. Eu tive que reutilizar, não é? Algumas coisinhas tipo caixas, latas, e nós utilizávamos essas latas, esses papelões para fazer os nossos brinquedos, né? Hoje em dia chamamos de reciclagem, não é? Nós pegávamos
papelões, latas, reciclávamos aquilo e utilizávamos para fazer os nossos brinquedos, para fazer carros, para fazer casas, nós fazíamos casas de papelões, nós utilizávamos também lodo, não é? Naquela altura nós íamos muito no lodo, nós quando íamos na cacimba pegar o lodo, nós íamos na cacimba. E quais são os bonecos que o tio já realizou? Com os lodos? Sim. Eram muitos. Nós fazíamos uns bonecos com lodo polícia. Nós tínhamos uns bonecos que nós fazíamos com lodo polícia. Nós fazíamos o cinto, fazíamos casas com lodos também. Era uma coisa muito divertida. E com o lodo, para além de nós fazermos bonecos, construímos casas, fazermos carros com os lodos, nós também tínhamos um jogo, luta de lodo. Isso não causava como é que eu vou dizer, se causava uma ferida ou causava acidente? Acontecia às vezes um mero acidente. Yeah. De vez em quando aconteciam alguns acidentes, mas era muito divertido também. Nós tínhamos também, é claro, muita precaução, né? Tínhamos muita precaução. Aquilo era satirar lodo, você veja eu outro, um lodo da testa, tá! Você ia correr lodo também contigo. E aí era um jogo muito divertido. E olha, nós temos um jogo caçumbula. E como é que se jogava o jogo do caçumbula? Olha, o jogo do caçumbula, aquilo era tipo como? Quando você tem tua comida, eu ia te caçumbular, tipo, estás a comer na rua, eu te batia na mão, a comida quando caísse, eu apanhava e seria minha. Por exemplo, né? Vamos imaginar que você estás a comer, compraste, por exemplo, uma gasosa, estás a beber a tua gasosa normalmente, mas nós te colocamos o jogo caçumbula. Eu se te encontro a beber a gasosa, eu te dou uma palmada na mão, assim que a gasosa cai, eu pego a gasosa e fica minha, me pertence, porque eu te caçumbulei. Esse era um jogo que metia muita gente a chorar. E já imaginaste, estás a chupar e estou gelado, de repente vê um camarada, tá, caçumbula, gelado, fica... Não é mais bom partilhar? É bom partilhar, né? Mas a graça do jogo não era partilhar. A graça do jogo era te encontrei, te caçumbulei, é meu. E aí, olha, naquele tempo, muitos choravam por causa disso. Uns até na mamãe se queixava, o fulano me levou mochugo, me levou meu gelado. Mas ele se meteu o jogo, agora vamos fazer como? Você se meteu o jogo. E quantas vezes tio já lhe caçumbularam? Bué de vez, chorei bué. Eu lembro que uma vez meu pai me comprou uma goga. Eu saboreei bem a minha magoga. De repente veio o meu amigo, nós tínhamos se metido caçumbula. Ele me deu caçumbula, a magoga caiu, apagou, a magoga correu. Ele olhou de distante a chorar, bué, saiu bué de raio. E antigamente as magogas eram como? As magogas de antigamente, sabe umas magogas que nós comemos hoje? Pão, frango, o maionese, o ketchup. Tio não deu lá nenhuma mordida? Não, lembro que só dei tipo 2 mordidas. Dei 2 mordidas, depois vieram me caçumbular. Não, mas chorei bué. Estava sem bué de carne, chorei bué. Tio, e para além desses jogos, quais são os jogos que antigamente o tio jogava? Para além destes jogos, não é? Nós tínhamos também o Keito, Pedrinha, jogávamos a Pedrinha, Semalha, Lata-Latinha, Pneu dentro e fora, Zera e a Waia. Os jogos também jogavam Waia. E como é que se joga o jogo da Zera? Zera. O jogo da Zera é um jogo mais comum nas meninas, né? As meninas é que jogavam. Eles ficavam aí a bater as palmas e a saltar, ao mesmo tempo trocavam os pés, não é? No caso, se a minha equipa, a perna a trocar é par, a tua é ímpar. Se nós a jogarmos, tu calhares com o pé par, eu também com o pé par, eu ganho. Mas se tu calhares, por exemplo, se eu calhar com o pé ímpar e tu com o pé ímpar, então vocês ganham. É assim que se jogava o Zera. E por que os rapazes não podem jogar Zera? Não é que os rapazes não podem jogar Zera. Até tinha rapazes que jogavam, mas o Zera é um jogo que caracterizava muito mais as meninas. E aí eram as meninas que tinham, não é? Têm esse costume, esse hábito de jogar mais o Zera. Já os rapazes estão mais voltados, por exemplo, para o futebol, lata-latinha,
pneu dentro e fora, porque é incomum, é difícil ver uma menina jogar pneu dentro e fora, porque o pneu dentro e fora são mais os rapazes que fazem isso, né? Porque os rapazes são mais joados, são mais usados, porque o pneu dentro e fora, como é que o jogo é? Tem um menino, tem alguém que entra dentro do pneu, entra mesmo dentro do pneu, e tem alguém que fica de fora a empurrar o pneu, enquanto o outro camarada está aí dentro do pneu ali, ali girar aí no Até pneu. aqueles pneus fininhos. Pneu fininho, pneu gordo, pneu alto, baixo, você entra, você entra. Epá, mas nós éramos muito felizes, principalmente porque nós tínhamos mais tempos com os nossos amigos, para conversar também com os nossos pais, porque os meninos antigamente, os pais não permitiam mexer no telefone, essa coisa toda, conforme nós temos visto hoje, não é? Crianças, adolescentes, passam o dia todo aí no telefone, na internet, e isso esgota, gasta muito o tempo da criança, tá vendo? Em vez de ficar aí no telemóvel, poderia reaproveitar esse tempo para estar a fazer uma outra coisa. Epa, existem outros tipos de brincadeira que não envolvam muito a tecnologia, né? Mas vai-se lá saber, né? Tio Jaca disse-me muitas coisas. Principalmente, disse-me que eu deveria ser feliz sem o telefone. Mas eu ainda duvidei. Então decidi falar com meu último suspeito, que é a mamã. Mas ela não aceitou. Ahá! Cheguei então a pensar sobre as coisas que o tio me disse. Sobre as coisas boas do telefone. E as coisas más do telefone. Cheguei então a uma conclusão de ter um equilíbrio entre ter e não ter um telefone. Nada, esse carro também todo sujo a lavar. Também se sentar de moço faz como, né? Olha só. Ô filho! 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 Nada. Tô chamando. Não estão falando nada. Fica aqui, ó. Cheio.